bem-vindo no poderoso nome de Jesus ao nosso estudo semanal. Amém? Hoje, amados, nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Amém? Foi um ensino que o Senhor Jesus deu para uma inumerosa multidão, todo mundo ali com o mestre, o próprio mestre deu esse ensino. E quando o mestre deu esse ensino, muitas pessoas ficaram sem entender, né? Porque as coisas dos céus é loucura para o homem normal, o homem carnal, né? Então, Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Amém? Então, nós vamos falar sobre os bem-aventurados. Amém? Quem quer ser bem-aventurado? Bem-aventurado é muito feliz. Amém? É muitíssimo feliz. Aleluia. Elas representam um conjunto de ensinamentos que destacam valores espirituais, morais, fundamentais para a vida cristã. Então, amados, isso que o Senhor Jesus ensinou é um fundamento para a nossa vida. Se nós colocar no nosso coração e aplicar isso aqui, é a mesma coisa quando nós vamos construir uma casa, é um alicerce. E esse alicerce, ele vai permanecer para sempre. E é como você construir escadas, escadas que vai te levar para o céu, para cima. Amém? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Então, a primeira bem-aventurança diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Ser pobre de espírito significa reconhecer nossa dependência de Deus, a nossa necessidade da graça. O pobre de espírito, amados, é aquela pessoa que ela se esvazia do seu conhecimento carnal, do seu conhecimento intelectual, porque você vê que tem pessoas que às vezes têm a oportunidade de fazer uma faculdade, tem a oportunidade de estudar, né? Então, tem pessoas que quando ela chega na presença do Senhor, ela não diminui, ela aumenta, ela não chega perante o Senhor como um servo, mas ele já entra como uma pessoa importante. Então é uma pessoa que não é pobre de espírito, ela acha que tem mais espiritualidade que, né, deveria ter, ou seja, que ela está acima dos demais irmãos no conhecimento. Às vezes a pessoa ouve uma palavra e fala: não, isso não é para mim não. Então, quer dizer, é uma pessoa que não se reconhece ser uma pessoa pobre de espírito. Uma pessoa pobre de espírito é aquela que ela pode ter a maior faculdade, doutorado, ela pode ter todo tipo de conhecimento teológico, conhecimento de ciência, mas quando ela entra na presença de Deus, ela se sente pobre, miserável, sem nenhum conhecimento. Ela pode falar 7 idiomas diferentes, mas quando ela entra na presença de Deus, ela fala: Senhor, eu não sei orar, eu não sei falar. Vocês estão entendendo? Isso é o pobre de espírito. É uma pessoa que na presença do Senhor, ela se diminui, ela se coloca na posição de uma alma buscadora. Sabe aquela alma que ela depende do Senhor? É aquela alma que se coloca de tudo, se derrama na presença do Senhor. Amém? Então, isso é ser uma pessoa pobre de espírito. Amém? Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Ainda xinga o outro ainda, fala: ah, você é um pobre de espírito, mas não sabe nem o que significa, né, amados? Então, o pobre de espírito é depender do Senhor em todas as circunstâncias, quando vai orar, quando vai buscar o Senhor. Amém? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus promete consolo para aqueles que sofrem e enfrentam dificuldade, mostrando que Deus está presente em todos os momentos de dor. Amém? É um choro, amados, aquele choro de aquela tristeza, aquele problema, mas ao mesmo tempo aquele choro de confiante em Deus. Não é um choro de desespero, né? Porque a pessoa que não tem o Senhor, uma pessoa que não confia no Senhor, ela entra em desespero. Então ela chora desesperadamente, chora porque ela não tem, né, nenhuma, ela não crê no Senhor, não crê no poder de Deus. Mas aqueles que choram
chora quando vê as coisas erradas desse mundo, chora porque vê tanta coisa errada e às vezes a gente não pode falar, porque se a gente fala, a gente acaba causando confusão, causando problema. Então a gente tem que chorar na presença de Deus e pedir que o Senhor, o próprio Deus, venha mudar o nosso coração, mudar o coração das pessoas que estão ao nosso redor, para que nós possamos cumprir a palavra de Deus, que diz que nós temos que viver em paz com todos e a santificação, sem a qual nós não podemos ver a Deus. Amém, amados? Então, o Senhor, Ele promete consolar, o Espírito Santo promete consolar aquele que chora, aquele que se entristece com o pecado, com a injustiça, com as coisas erradas. Amém? Em Isaías 61, no versículo 3, diz assim: dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor ao invés de um espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Amém? Então, que lindo, né, amados? Porque há momentos na vida do ser humano que ele está com o espírito angustiado, com a alma angustiada. Às vezes tem problema que não dói nem no corpo, no físico, mas tem problema que dói na alma, né? Dói dentro do espírito da gente, aquela tristeza, aquela agonia. Então, aí você chora. E você, quando está chorando, o Senhor te consola. E o Senhor promete a bênção, o refrigério. Amém? Aquele que chora aos pés do Senhor. Né, amados? Porque existem vários tipos de choro, não é verdade? Tem pessoas que choram no pé do ídolo, tem pessoas que choram no pé da criatura, tem pessoas que choram, né, por coisas que não convêm. Aqui nós estamos falando do choro aos pés do Senhor. Aquele choro quando você busca o auxílio do Senhor para te ajudar. Amém? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão não é fraqueza, mas força sob controle. Os mansos são aqueles que confiam em Deus e não buscam vingança. Amém, amados? Então, hoje, amados, nós estamos vivendo num mundo onde não tem mais mansidão, né? Um quer falar mais alto que o outro, um quer ser mais bravo que o outro, não é verdade? Um nervosismo, impaciência, né? Incompreensão, mas nós precisamos ter a mansidão, amados. Nós precisamos, no momento difícil, às vezes é preferível perder do que ganhar. Numa discussão, o cristão, ele às vezes ele entende que é preferível ficar quieto, sair, deixar de lado, do que entrar em contenda, querer ser bravo também, para virar uma briga, virar uma discussão. Então, nós precisamos de mansidão, ser manso, ter um coração manso com os nossos semelhantes, com o próximo, com as adversidades. Porque se nós não tivermos o Espírito do Senhor para nos dar mansidão, amados, nós como seres humanos carnais, nós não podemos e não conseguimos ter mansidão. Não é verdade? Principalmente quando pisa no calo da gente. Não é verdade? Se você não tiver o Espírito do Senhor para controlar a sua ira, você vai ficar muito bravo e não vai ter mansidão. E nós precisamos ser mansos, porque assim o Senhor nos ensinou. Amém? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqueles que buscam a justiça, a retidão, com fervor, serão satisfeitos por Deus. Amém, amados? É quando você vê uma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, mas você tem sede que aquilo mude, então você ora o Senhor, você intercede por aquela pessoa, e você, né, se coloca numa posição, amados, humilde. Amém? Você coloca numa posição de, não de juiz, porque muitas vezes nós erramos, amados, em querer julgar as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa está fazendo algo que está contra a palavra e a gente, em vez de interceder por ela, pedir para Deus mostrar para ela, a gente quer ir lá e mostrar. E aí isso dá tudo errado, amados.
Então nós não podemos. Essa justiça tem que vir do Senhor e não das nossas mãos. Porque tudo que nós tentamos resolver com as nossas próprias mãos, amados, nós falhamos. Quando nós temos um problema e nós queremos procurar o homem para nos ajudar a resolver essa situação, nós perecemos. Nós temos que buscar o Senhor, buscar a justiça do Senhor, não ter o desejo de vingança, não ter o desejo sabe, desejar mal para o nosso semelhante. Não, por mais que o nosso semelhante esteja nos ofendendo, esteja nos machucando, nós temos que orar mais e mais por eles e temos que amar ainda mais, amados. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Então nós precisamos mudar o nosso coração. Porque nós, amados, somos seres carnais. Nós aprendemos tudo errado. Nós aprendemos que se um falar A, nós temos que falar B. Se ele falar B, nós fala C. E com isso nós acabamos destruindo a nossa vida. Acabamos criando problemas para a nossa vida, amados. Então nós temos que aprender a mudar a nossa forma de viver. Por isso o Senhor Jesus está dizendo, bem-aventurado aquele que tem sede de justiça, mas a sede dessa justiça é a justiça celestial. É Jesus que vai nos ajudar. É o Senhor Jesus que vai olhar a sua situação. Se você está sendo oprimido, se você está sendo lesado, roubado, trapaceado, se estão tirando o seu direito, estão te pagando menos do que deveria, então nós temos que buscar sim a justiça do Senhor. Porque não adianta nós querer resolver na nossa mão. Porque se nós queremos colocar a nossa mão, Deus vai tirar a mão dele. Nada melhor do que deixar nas mãos do Senhor e buscar no Senhor a nossa justiça. Amém, amados? E amar o nosso semelhante, amados. Nós temos que ter um coração para amar. Quanto mais nós fomos feridos, mais nós temos que amar. Mais nós temos que ter aquele desejo que aquela pessoa venha se corrigir e venha alegrar o Senhor. Amém? E por mais que entristeçamos, nós devemos esperar no Senhor. Não devemos forçar a barra. Amém? Mas devemos buscar no Senhor. É difícil, amados. Nós, como seres humanos, queremos resolver as coisas na hora. Não é verdade? Mesmo, principalmente quando você é injustiçado. Quando você é acusado de uma coisa que você não fez. Dói no coração. Às vezes a pessoa fala que você fez tal coisa e você não fez. Mas se você for lá querer debater com ela, falar, não, eu não fiz isso, não é dessa forma, vai virar mais confusão ainda. Então, é melhor você ter aquela consciência. Deus conhece o coração. Se você está sendo verdadeiro, então não tem que justificar, deixa para lá. Amém? Deus conhece seu coração e sabe se você está sendo verdadeiro ou não. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. A misericórdia é um valor central no reino de Deus. Ao sermos misericordiosos, refletimos o caráter de Deus e recebemos a sua misericórdia. Amém, amados? Então, amados, essa bem-aventurança que o Senhor está falando aqui, bem-aventurados os misericordiosos, né? É muito mais além do que a gente pensa. Porque eu vou dar um exemplo para você. Qual que você acha que é mais fácil? Você vê um mendigo, você ir lá comprar um lanche para ele, um suco, ou dar uns 10 reais para ele? Ou você perdoar aquela pessoa que te ofendeu, que te traiu, que te machucou, que pisou em você, que te humilhou? Você está entendendo? Então a misericórdia não é só, às vezes, você estender a mão para o seu próximo. É muito mais além. É algo espiritual também. É você ter misericórdia daquele que mais te ofendeu. Aquela pessoa que mais te humilhou, que te traiu, que pisou em você, que expôs uma vergonha muito grande na sua vida. Fez você perder sua honra, sua dignidade. Aquela pessoa que te magoou. Então, quer dizer, você ter misericórdia dela e perdoá-la. E não guardar rancor, ressentimento. E você ainda, né, pedir, interceder por ela. E amá-la como alma buscadora. Então você vê que a misericórdia não é só você ter misericórdia de uma pessoa que está passando necessidade, uma pessoa que está, muitas vezes, né,
pedindo esmola ou precisando de um pão. Isso também é misericórdia, mas essa misericórdia que o Senhor está falando aqui vai além disso que nós estamos falando. É uma misericórdia também espiritual. Porque nos dias de hoje, amados, é muito difícil uma pessoa perdoar. Não é verdade? Falar que perdoa, amados, todo mundo fala. Não precisa nem conhecer a Deus para falar, não, eu perdoei. Mas o perdão é muito mais além do que a gente imagina, amados. Porque tem gente que perdoa, né? Mas continua com raiva da pessoa, guarda mágoa, não consegue tirar aquilo do coração. Fica muitas das vezes alimentando aquela lembrança, amado. Quando você perdoa, amados, você precisa ser como uma criança. Você tem que esquecer. Amém? Tem que esquecer. Aí às vezes a pessoa fala, mas o meu semelhante me ofendeu de novo. O Senhor Jesus disse, Pedro falou, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar aquele que nos ofende, aquele que nos humilha, aquele que nos persegue? 7 vezes, Senhor? O Senhor Jesus disse, eu não digo 7 vezes, mas eu digo 70 vezes 7. Amém, amados? Então é para você ver que o perdão, amados, não é de boca, tem que ser de coração. Por quê? Porque tudo que nós fazemos como cristão tem que gerar fruto. Não é verdade? Se nós nos arrependemos do nosso pecado, então tem que ter o fruto do arrependimento. Então nós não podemos voltar naquele pecado. Se nós voltamos naquele pecado, então não houve um arrependimento verdadeiro, porque não deu fruto. Morreu aquele arrependimento, né? O perdão é a mesma coisa. Se nós não perdoarmos de verdade, amados, nós vamos ver pelo fruto. Qual que é o fruto? É guardar o ressentimento, é manter a adversidade, manter a contenda, né? Manter o coração triste com o nosso semelhante. Aí o nosso coração não está sendo um coração sincero. Porque não adianta eu perdoar você, mas eu perdoo, mas eu não vou falar mais com você. Eu perdoo, mas não vou te ajudar mais. Eu perdoo, mas eu quero você bem longe de mim. Então não é perdão, né, amados? O perdão tem que ser verdadeiro, completo, sincero. Você já imaginou se o Senhor Jesus falasse isso para nós? Eu te perdoo, mas no meu céu você não vai entrar? Eu te perdoo, mas eu não vou te levar no arrebatamento? Então não perdoou, não é verdade? Então, amados, nós não podemos enganar nós mesmos, amados. Por isso que a palavra diz que o nosso coração é enganoso, mais que todas as coisas. Às vezes nós somos enganados pelo nosso coração e nem percebemos que estamos sendo enganados. Amém? Então, precisamos, amados, amar como o Senhor Jesus nos ensina. Amém? Então, isso é a misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. A pureza do coração se refere a uma vida íntegra, sincera diante de Deus, sem duplicidade. Amém, amados? O que é um coração puro? É um coração santo. Um coração que não pode guardar mágoa, não pode guardar ressentimento. Amém? Pode fazer o que quiser, amados, mas aquele coração é limpo, é puro. É o coração do Senhor Jesus. Quantas vezes, amados, nós não pecamos quando não conhecia o Senhor? Quantas vezes nós nos levantamos contra o Senhor em rebelião? Quantas vezes nós pecamos do dia que nós nascemos até o dia que nós entendemos o que é o pecado? E o Senhor nunca desistiu de nós. Você vê que quando o Senhor, ele perdoa o cristão, ele fala, do vosso pecado não lembrarei mais. Deus esquece? Não, amados. É no sentido de não lembrar aquele pecado para te acusar, para te deixar, para entristecer o coração dele. Então o coração do Senhor, ele fica puro. E é como se você não tivesse pecado. E mesmo ele sabendo que você pecou, mas para ele é como que você não tivesse pecado. Por quê? Porque o coração está limpo. Então o nosso coração também tem que ser assim. Então vamos supor, uma pessoa nos magoa, uma pessoa nos trai, faz tudo de errado com a gente. Nós perdoamos ele? Nós vamos esquecer, amados? Não vamos. Mas quando você lembrar daquilo, o seu coração não pode ter ressentimento. O seu coração tem que ser como que aquela pessoa nunca tivesse
traído, brigado com você, pisado em você, trapaceado com você, te roubado. Então, o seu coração, você lembra, mas você não guarda ressentimento. É como se aquela pessoa nunca tivesse feito nada para você. Amém, amados? Então, o coração limpo, o coração puro, um coração verdadeiramente, o coração do Senhor Jesus. É isso que nós temos que pedir. Senhor, me dá o seu coração. Eu quero ter um coração novo. Eu quero ter um coração que verdadeiramente seja puro, Senhor. Eu não tiro o meu coração enganoso e coloco um coração puro e verdadeiro. O coração de Jesus. Você vê que Davi, ele buscava a perfeição do Senhor. E ele buscou tanto o Senhor que ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Olha só para você ver. Porque ele foi errante, amados. Mas quando ele se arrependeu, ele procurou e se esforçou a vida toda para agradar a Deus. Então, nós erramos, erramos, pecamos, pecamos, mas agora nós vamos nos esforçar, amados, para fazer da maneira correta. Amém? Agora nós vamos pedir um novo coração, uma nova mente para o Senhor, para que nós venhamos daqui para frente a ter uma vida sincera, uma vida pura diante do Senhor. Amém? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores trabalham para promover a paz, a reconciliação, refletindo a natureza de Deus como o príncipe da paz. Amém, amados? Então, o coração, a pessoa pacificadora, ela é aquela pessoa que ela não quer viver em contenda, em atritos, mas ela quer a paz. Então ela perdoa, então ela busca o reconciliamento para não ter adversidade, contenda, para que o nome do Senhor não venha ser envergonhado, para que nós não venhamos aí contra a palavra de Deus, amados. Porque o apóstolo Paulo, quando ele não era convertido, ele estava indo contra o Senhor, contra a palavra de Deus, perseguindo os cristãos. Quando o Senhor Jesus disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é se levantar contra o Altíssimo, contra a palavra do Senhor. E ele estava se levantando contra a palavra, porque os cristãos pregando a palavra e ele mandando matar os cristãos, querendo impedir a palavra do Senhor. Então, amados, nós nunca vamos prosperar se nós nos levantarmos contra a palavra de Deus. Se nós, amados, se levantar contra a palavra de Deus, se nós não cumprir a palavra de Deus, é uma coisa muito séria. Isso pode refletir coisas gravíssimas no final da nossa vida. Então não vale a pena, amados, nós nos levantar contra o Senhor. É melhor ser humilhado, é melhor deixar o nosso eu de lado, é melhor jogar o nosso orgulho no lixo e não ser contra a palavra de Deus. Amém, amados? Se o Senhor nos ensina a perdoar, vamos perdoar. Se o Senhor nos ensina a ter o coração limpo, vamos limpar o nosso coração. Se o Senhor nos ensina que nós devemos ser pacificadores, vamos manter a paz. Aonde nós formos, tem que haver a paz. Não pode haver contrito, amados. Porque se tiver havendo contrito, então nós não somos pacificadores. E aqui a palavra diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Como que eu quero ser chamado filho de Deus se está havendo contenda, desacordo, desunião? Não é verdade? Então, temos que ser pacificadores, amados, para que nós venhamos a refletir a natureza de Deus, como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o príncipe da paz. Ele veio para trazer paz, alegria no nosso coração. Então, nós não podemos, amados, ser contra a palavra de Deus. Porque se nós formos contra a palavra de Deus, amados, será muito triste para nós. Mas se nós cumprirmos a palavra de Deus, seremos bem-aventurados. Muitíssimos felizes é aquele que obedece a palavra. Amém? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que sofrem perseguição por viverem de acordo com os princípios de Deus são abençoados e têm a promessa do reino dos céus. Amém, amados? Então, todas as vezes que nós somos perseguidos, somos caluniados, somos criticados por servir o Senhor, por nos dedicarmos ao Senhor, por não praticar o pecado,
por não ir em festas mundanas, por não ouvir música mundana, por nós buscar a santidade, a separação, amados. E as pessoas virem contra nós, dizer que não, que agora estamos no século 21 para o 22, agora as coisas são modernas. Não, amados. Deus, Ele é santo. E Ele pede que nós venhamos também a ser santos, separados para Ele. Amém, amados? Então, se por causa dessa decisão de sermos santos, de nós servirmos a Deus do jeito que está na palavra e nós tivermos perseguição, e as pessoas, não, não é bem assim não. Na Bíblia está escrito que tem que perdoar. Aí vem um e fala, não, eu não perdoo. Então, amados, nós não podemos ser assim. Amém? Nós precisamos perdoar. Porque o Senhor nos perdoou primeiro, amados. Ele morreu por nós, nós nem tínhamos nascido. A palavra de Deus diz assim que antes dos mundos ser feitos, o Senhor já conhecia eu e você. E ele já tinha determinado que morreria por mim e por você. Nós nem pensávamos em nascer. O Senhor já estava morrendo no nosso lugar, perdoando os nossos pecados. E por que nós vamos deixar, mas o nosso orgulho ser mais forte que nós? Nosso orgulho nos dominar. Então nós temos que jogar o nosso orgulho no lixo, amados. Temos que se humilhar. Mas hoje, amados, hoje ninguém quer ser humilhado. Hoje ninguém quer passar por perseguição. Hoje ninguém quer passar por injustiça. Hoje as pessoas querem estar por cima, querem ditar as regras, querem escolher o que elas querem obedecer e o que elas não querem obedecer na palavra de Deus. Então, amados, com o Senhor não tem meio termos. Ou obedecemos a palavra inteira, ou então, amados, não obedecemos nada. Porque se nós fizermos as coisas de Deus superficial, amados, então nós não estamos. Deus, ele não aceita pedaços, ele quer inteiros. Amém? Deus não quer um pedaço do seu coração. Deus não quer que você aceite a palavra dele até um certo evangelho e quando o evangelho fala de certo assunto, você não concorda com aquilo. Então você não concorda com nada. Ou você concorda com tudo ou você não concorda com nada. Não adianta você querer enganar você mesmo. Não adianta eu querer enganar eu mesmo. Ah, eu não concordo com essa parte, concordo com essa parte. Ah, isso não é para mim, isso é para mim. Não, amados. A palavra está ali, tem que ser do jeito que ele deixou. Amém? Se ele está falando que nós devemos perdoar aquele que nos ofende, temos que perdoar. Se ele está falando que nós temos que ser perseguidos pelo evangelho, então que sejamos perseguidos, porque seremos felizes. Ele estará conosco, e está aqui, ó. Aqueles que são perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Quer dizer, a recompensa celestial. Amém? Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Jesus encoraja os seus filhos a se alegrarem, mesmo em meio à perseguição, pois a recompensa celestial é grande. Amém, amados? Às vezes, amados, para nós agradarmos a Deus, nós entramos na contramão das coisas desse mundo. Porque às vezes, para agradar a Deus, amados, nós muitas vezes somos tidos como bobos, como Zé Povinho, mas é preferível nós ser chamado, caluniado de tudo isso, amados. É melhor nós ser perseguido, é melhor as pessoas nos atacarem, mas se nós permanecermos no Senhor, então, amados, nós estaremos com um grande galardão dos céus. Amém? Há recompensa para aquele que obedece à palavra de Deus, amados. Então nós temos que tomar cuidado, amados, para nós não enganar nós mesmos, para que naquele grande dia nada venha nos impedir de entrar no céu, nada venha nos impedir de ser arrebatados pelo Senhor. Amém? Não adianta nós querer ser superficial, amados. Ah, eu creio numa parte, não creio na outra. Ah, eu perdoo, mas não quero falar com meu irmão. Eu perdoo, mas ele para lá e eu para cá. Isso não existe, amados. Infelizmente, não é assim o evangelho verdadeiro. Não é assim o evangelho santo. Não é assim o verdadeiro evangelho do Senhor. O evangelho do Senhor nos ensina a perdoar,
a amar aquele que nos ofende. Ensina-nos a sermos com o coração limpo, coração puro. Nos ensina, amados, que nós devemos ter a personalidade de Deus. E é para isso que Jesus morreu na cruz, amados. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o que é essa imagem e essa semelhança de Deus? É o caráter de Deus, o coração de Deus, o pensamento de Deus. Amém? Isso é a nossa imagem. Nós temos que ser moldado à imagem do Senhor. Você vê, a palavra diz o quê? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus está sempre, amado. Olha para você ver, Jesus se despojou da sua glória no reino celestial. E ele desceu do céu, vestiu-se de carne e osso e morreu na cruz. Foi humilhado, puxaram a barba do Senhor, falaram para ele, mas se você não disse que era o Filho de Deus, então por que você não sai dessa cruz? E jogaram na cara do Senhor, amados. Falaram mal dele, humilharam ele, envergonharam ele. E sabe o que ele fazia, amados? Ele olhava com aquela dor terrível e falava, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Então, se o próprio Deus deixou a sua glória no céu, desceu, nasceu na pele de um homem, de carne e osso, morreu na cruz por nós, amados, sem nós merecer, e até hoje você vê que a nossa ingratidão é tão grande contra o Senhor, nós temos uma ingratidão tão grande, e mesmo assim Ele nos ama, e mesmo assim Ele tem preocupado conosco. Então, amados, vamos deixar o nosso orgulho de lado, vamos deixar a nossa carnalidade, e vamos falar, Senhor, coloca o teu caráter em mim, coloca o seu coração em mim, coloca a sua vida em mim, o seu Espírito em mim. Eu preciso do Espírito Santo. Como que nós vamos buscar aquele que é santo se o nosso coração não estiver limpo, não estiver santo? Como nós vamos buscar o príncipe da paz se não há paz no nosso coração? Como que nós vamos buscar o perdão para nós se nós ficamos remoendo, amados, o que as pessoas fizeram para nós no passado? Temos que esquecer, seguir o exemplo do Senhor. Amém, amados? Então, esse sermão que o Senhor pregou lá no monte é para isso, amados, para nos encorajar a buscar o reino de Deus, a se arrepender verdadeiramente, a perdoar, a amar, ter o coração puro, sincero perante o Senhor. Amém, amados? Vamos colocar essa palavra dentro do nosso coração, vamos cravá-la. E nos momentos difíceis, vamos lembrar, porque essas palavras não são minhas, essas palavras foi o próprio Senhor Jesus que pregou quando ele estava aqui. Amém, amados? E eu agradeço a oportunidade, agradeço a presença de todos, no poderoso nome de Jesus.